Coloque os fones e abra sua mente. Sempre me disseram que mudar de vida leva anos, que é um processo longo, cheio de obstáculos e que só quem tem muita sorte ou nasce em berço de ouro consegue de fato transformar a própria realidade. Sempre repetiram que é preciso tempo, estudo, paciência, dinheiro, apoio, que o momento certo vai chegar, que é só esperar. Mas ninguém nunca me contou que tudo pode mudar no instante em que você decide parar de se enganar e assumir o controle da própria história. Ninguém disse que a verdadeira virada acontece dentro, no silêncio, na decisão silenciosa de não aceitar mais viver uma vida pela metade, de não se contentar com o que não te preenche, de não mais acordar todos os dias sentindo que está apenas sobrevivendo. A verdade é que você pode passar anos preso no mesmo ciclo, reclamando das mesmas coisas, culpando o sistema, o governo, a infância difícil, a falta de apoio, a crise, o tempo, Deus. Pode passar uma vida inteira dizendo que, quando tudo melhorar, aí sim você vai tentar. Mas o tempo passa, o mundo gira e nada muda, porque você ainda está esperando o externo se mover antes de fazer sua parte. Só que as coisas não funcionam assim. O universo não se curva diante de quem espera. O universo responde a quem age. Ele se reorganiza a partir das suas escolhas, das suas atitudes, da sua energia. E enquanto você estiver esperando um sinal, uma motivação milagrosa, um empurrão divino, vai continuar no mesmo lugar, assistindo a vida passar pela janela como quem observa um trem que nunca parou na sua estação. O que ninguém fala é que mudar de vida não é sobre tempo, é sobre decisão. É sobre aquele momento de lucidez em que você percebe que ou você começa agora, com medo mesmo, com dúvida mesmo, com pouco recurso mesmo, ou você vai continuar preso nessa eterna promessa de um dia eu faço. E esse um dia nunca chega. Ele sempre fica no futuro, como um horizonte que se afasta toda vez que você dá um passo. Porque o futuro é feito do que você decide no presente. E quando você decide de verdade, não tem volta. É como queimar a ponte que te ligava ao velho eu, aquele que sempre arranjava desculpas, que se escondia atrás dos problemas, que se sabotava a cada nova tentativa. Quando você decide, você começa a enxergar possibilidades onde antes só via limites. Você passa a criar movimento. Você começa a levantar mais cedo, a cortar hábitos que te atrasam, a dizer não para o que te puxa para trás. Você começa a pensar de forma diferente, a se conectar com pessoas que vibram em outra frequência, a consumir conteúdos que te elevam, a se importar mais com o que entra na sua mente e no seu coração. E de repente, aquela vida que parecia tão distante começa a se aproximar, um passo por vez. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque agora você está mais forte. Porque a mudança não aconteceu ao seu redor. Ela aconteceu em você. E isso muda tudo. Não é sobre acordar um dia e, de repente, tudo estar resolvido. É sobre ter a coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem saber o caminho inteiro. É sobre confiar que, no processo, as respostas vão aparecer. É sobre parar de esperar a motivação e entender que a ação vem antes dela, que é no fazer que a motivação cresce, e não o contrário. Muita gente acha que quem muda de vida é quem teve uma oportunidade única, mas a verdade é que a maioria só teve coragem de dizer, basta. Chega de viver no automático, chega de aceitar migalhas, chega de me diminuir para caber em lugares pequenos demais para mim. E quando você chega nesse ponto, não importa mais o tempo que passou, os erros que cometeu, as chances que perdeu. O que importa é o agora. Porque é no agora que tudo começa. Você pode estar cansado, sem rumo, com a autoestima no chão, achando que já tentou de tudo e nada deu certo. Mas talvez o que faltava não era mais uma tentativa, e sim uma decisão de verdade. Uma decisão que não abre brecha para voltar atrás. Uma decisão que te faz levantar mesmo sem forças, que te faz continuar mesmo com medo, que te faz acreditar mesmo quando o mundo inteiro duvida.
Porque a transformação não começa quando o mundo te reconhece, ela começa quando você finalmente se reconhece. Quando você olha no espelho e vê alguém que merece mais, que pode mais, que é mais do que disseram para você ser. E isso não acontece em anos. Acontece num segundo, num clique, num estalo de consciência. Um momento de verdade consigo mesmo pode valer mais do que anos de teoria. Porque quando você decide que não volta mais para o que te machuca, que não se apega mais ao que te limita, que não negocia mais com a sua própria paz, você ativa uma força que estava adormecida aí dentro o tempo todo. E essa força te leva para frente, te arrasta se for preciso, te empurra mesmo quando o medo grita mais alto. E é por isso que algumas pessoas parecem renascer da noite para o dia. Porque num único dia, elas decidiram parar de sobreviver e começar a viver de verdade. Então não se trata de quanto tempo vai levar, se trata de quando você vai decidir. Pode ser hoje, pode ser agora. Você pode sair desse vídeo e fazer a mesma coisa de sempre, se distrair, abrir outra aba, voltar para o conforto da rotina, ou pode sair desse vídeo com a decisão firme de que algo dentro de você mudou. E se isso acontecer, meu amigo, minha amiga, nada mais vai conseguir te parar. Porque quem decide de verdade não depende mais do externo. Quem decide de verdade cria caminho, mesmo quando não existe nenhum visível. A vida está te esperando, mas ela só começa para valer depois que você decide. E quando você decide, começa a perceber o quanto se sabotava sem perceber. O quanto adiava seus sonhos por medo de errar, o quanto se comparava com os outros e se sentia sempre atrás, pequeno, insuficiente. Você começa a entender que não era falta de tempo, era falta de clareza. Não era falta de talento, era falta de confiança. Não era falta de oportunidades, era medo de se expor, medo de falhar, medo de dar certo e não saber como lidar com o novo. E esse medo silencioso te paralisava, te fazia aceitar migalhas, te fazia se esconder, como se fosse mais seguro viver pela metade do que correr o risco de se machucar tentando viver por inteiro. Mas a verdade é que viver pela metade dói muito mais. Dói todos os dias. Corrói devagar. Apaga o brilho do olhar. Tira o sentido das manhãs. Muita gente acha que está cansada da vida, quando na verdade está cansada de viver uma vida que não foi feita para ela. Uma vida moldada pelas expectativas dos outros, pelas comparações nas redes sociais, pelas vozes externas que sempre disseram o que ela deveria ou não fazer. Mas quando você silencia tudo isso e começa a se ouvir de verdade, percebe que a bússola sempre esteve dentro, que você sempre soube o que precisava fazer, só tinha medo de começar. Só que chega uma hora em que o medo de continuar parado é maior do que o medo de se mover. E aí, você escolhe ir, sem saber direito para onde, mas com a certeza de que não dá mais para ficar. Essa é a virada. É quando você entende que ninguém vai aparecer para te salvar, que ninguém vai bater na sua porta oferecendo a vida dos seus sonhos, que ninguém vai acreditar em você mais do que você mesmo. E é nesse momento que a mágica começa. Porque quando você decide se levantar, o mundo responde. Quando você decide crescer, o universo abre espaço. Quando você para de resistir, a vida flui. Não porque ficou mais fácil, mas porque você saiu da frente. Porque você parou de se atrapalhar, de se boicotar, de se esconder, e isso muda tudo, absolutamente tudo. Você começa a sentir uma energia diferente no corpo, um foco que você nunca teve antes. Um sentimento de agora vai que vem de dentro e não depende de ninguém. Você começa a trabalhar com outra intensidade, a estudar com outra sede, a cuidar da sua saúde com outra disciplina. Você começa a olhar para a vida com outros olhos. E o mais interessante é que quem te conhecia antes nem entende o que aconteceu. Vão dizer que você mudou, e você vai dizer, não mudei, eu me encontrei, porque era isso. Você só estava desconectado de quem você é de verdade. E agora que se reencontrou, ninguém mais segura. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora você tem direção. Porque agora você sabe que todo dia é uma chance nova de construir a vida que você merece. E mesmo que doa, mesmo que canse,
Mesmo que existam recaídas, você não desiste. Porque quem toma uma decisão de verdade não recua. Pode até desacelerar um pouco, respirar, ajustar a rota, mas parar? Nunca mais. Porque agora você tem um motivo. Agora você entendeu que não é egoísmo se colocar em primeiro lugar, que não é errado sonhar alto, que não é loucura acreditar em você mesmo quando ninguém mais acredita. E aí, uma coisa começa a puxar a outra. Você cuida da mente e o corpo responde. Você muda a rotina e as oportunidades surgem. Você muda a forma de pensar e as portas se abrem. É como se tudo estivesse esperando você dar esse passo. Porque no fundo, sempre esteve. A vida que você quer está do outro lado da zona de conforto. E a zona de conforto é uma prisão disfarçada de segurança. Quanto mais tempo você passa lá dentro, mais você se esquece do seu potencial. Mais você se acomoda com pouco. Mais você perde o brilho, a força, a garra. Até que um dia, alguma coisa dentro de você grita tão alto que você não consegue mais ignorar. Se esse vídeo fez sentido para você, se tocou teu coração de alguma forma, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que você viveu até agora. E olha, tem um vídeo novo aqui no canal, tá aparecendo na tela agora mesmo, clica nele e continua comigo nessa jornada de transformação. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.